Irmãos e irmãs, vamos a mais uma transmissão da Palavra de Deus. É um momento de espiritualidade, um momento de fé, de introspecção. Vamos nos concentrar na Palavra. É a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Vou transmitir, então, a Palavra de Deus destinada às celebrações católicas do dia 2 de abril de 2022, sábado da quarta semana da Quaresma. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa, porque estamos no período da Quaresma. Essa é a cor predominante, a cor roxa. Vamos então à primeira leitura. Leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 11, versículos do 18 ao 20. Senhor, avistaste-me e eu entendi. Fizeste-me saber as intrigas deles. Eu era como um manso cordeiro levado ao sacrifício e não sabia que tramavam contra mim. Vamos cortar a árvore em toda a sua força, eliminá-lo do mundo dos vivos, para seu nome não ser mais lembrado. E tu, Senhor dos exércitos, que julgas com justiça e perscrutas os afetos do coração, concede que eu veja a vingança que tomarás contra eles, pois eu te confiei a minha causa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 7º. Versículos do 2º ao 3º, 9b-c ao 10º, 11 ao 12, o refrão é o 2º a. Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. Repetamos, Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. Vinde salvar-me do inimigo, libertai-me. Não aconteça que agarrem minha vida como um leão que despedaça sua presa, sem que ninguém venha salvar-me e libertar-me. Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. Julgai-me, Senhor Deus, como eu mereço, e segundo a inocência que há em mim. Ponde um fim à iniquidade dos perversos e confirmai o vosso justo, ó Deus, justiça, vós que sondais os nossos rins e corações. Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. O Deus vivo é um escudo protetor e salva aqueles que têm reto coração. Deus é juiz e ele julga com justiça, mas é um Deus que ameaça cada dia. Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. Repitamos, Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. Vamos ao Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 7, versículos do 40 ao 53. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Messias. Mas alguns objetavam: porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi, virá de Belém, povoado de onde era Davi?
Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então, os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Os guardas responderam: ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhes: também vós vos deixastes enganar? Por acaso alguns dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam: também tu és galileu porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, vamos agora à interpretação da palavra de Deus, e também vamos saber a biografia do santo do dia, um santo muito importante, um santo muito conhecido, não é? Bem, uma das interpretações da reflexão, uma das reflexões, é do padre Guido Motinelli, da TV Século XXI. Ele diz o seguinte: na Palestina, Jesus inicia sua longa caminhada percorrendo as regiões da Galileia, Samaria e Judéia, e o povo que o escuta é formado por pessoas simples, sem cultura, sem o necessário para o seu sustento. Mas será este povo o primeiro destinatário da pregação de Jesus? Quanta gente será beneficiada, curada, convertida e libertada? A pregação de Jesus começa a surtir efeito desejado quando as multidões se multiplicam e um grupo de 12 homens será chamado pelo mesmo Jesus de apóstolos, isto é, enviados a pregar o evangelho no mundo. Hoje somos nós os continuadores dos apóstolos, iniciando a evangelização nas dependências de nossas casas, no aconchego da família, e instruindo as pessoas que precisam ser tocadas pela graça de Deus. Bem, o padre Guido não falou muito sobre o evangelho, mas eu tenho um livro aqui, que é o Dia a Dia com o Evangelho 2016, que trata deste texto do dia especificamente. Olha, aqui diz o seguinte: as discussões em torno da pessoa de Jesus se intensificam. As opiniões são as mais diversificadas. Uns consideram Jesus como um dos profetas. Outros dizem que ele é o Cristo, o Messias. Discutem e discordam sobre a origem do Messias. Os guardas se encontram com a sua pregação. Jamais alguém falou como este homem. Gente, os guardas foram tocados. Você, quando ouve um homem santo, uma palavra santa, você reconhece. Lá no seu íntimo, você reconhece. Nicodemos, que havia conversado pessoalmente com Jesus, tenta protegê-lo com base na lei. As autoridades religiosas se vangloriam de não acreditarem em Jesus e olham com desprezo para os que admiram um profeta vindo de um lugar tão humilde como a Galileia. Jesus estava tão perto deles fisicamente. Poderiam ouvi-lo, tocá-lo, beber de suas palavras de vida. Ao invés disso, desperdiçam a ocasião, permanecendo fechados à influência do Mestre. Voltam para suas casas, desorientados e com coração inquieto, coração duro. São os desdenhadores do sagrado. Pelo amor de Deus, eles estão em todos os lugares, até nos dias de hoje. Vamos ao santo do dia agora, então. É um texto que está no site da TV Século XXI, rs21.com.br. São Francisco de Paula, eremita,
é o santo deste dia 2 de abril. Inclusive pode haver missa destinada ao santo, né? Aí vai depender do sacerdote, do pároco, do bispo. São Francisco de Paula. Quem já atravessou o Estreito de Messina terá perguntado por que um dos ferry-boat traz o nome na proa, São Francisco de Paula. Há 5 séculos, um frade muito magro, pelos jejuns e longa viagem, pediu em vão a todos os barqueiros o favor de o transportarem ao outro lado. Como todos se recusassem, ele estendeu o seu velho manto sobre a água e velejou para o outro lado até o porto de Messina. O prodígio valeu ao frade a fama de milagroso e no futuro o título de santo padroeiro dos marinheiros. A vida toda deste grande santo está repleta de milagres. Viveu num ambiente de honrarias e ambições, mas não se corrompeu. Sua fama ultrapassou os Alpes e o próprio rei da França, Luís XI, exigiu que o Papa lhe mandasse o santo calabrês para curá-lo de uma grave doença. O humilde frade, avisado por um mensageiro do Papa, saiu com destino a Paris. O soberano não queria morrer, mas o santo conseguiu reconciliá-lo com Deus e fazê-lo aceitar a morte. Antes de morrer, Luís o nomeou diretor espiritual de seu filho e sucessor Carlos VIII. Francisco nasceu na Calábria, no ano 1416. Foi o mais jovem fundador da ordem religiosa. Aos 13 anos, vestiu o hábito franciscano, mas depois de 2 anos já havia desaparecido. Após alguns anos, um caçador o descobriu. A fama de santidade e dos milagres atraiu numerosos jovens desejosos de seguir seu exemplo. Fundou o mosteiro de Cosenza, de São Francisco de Assis, os mínimos. Aos 3 votos de pobreza, castidade e obediência, acrescentou um 4º voto, o do jejum quaresmal, da quarta-feira de cinzas até sábado santo. Pão, peixe, verdura e água. Pão, peixe, verdura e água. As duras penitências não lhe abreviaram a vida. Viveu até os 91 anos de idade. Morreu na Sexta-feira Santa, dia 2 de abril de 1507. Foi canonizado em 1519, apenas a 12 anos da morte. Um santo para cada dia, da Paulus Editora, é de onde a Rede Século XXI retirou esse texto. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai. El Shaddai significa Deus do impossível, Deus todo-poderoso, Deus onipotente. Ele proverá aquilo que você quer, se for para o seu bem. Ele proverá como proveu lá para Abraão um cordeiro no lugar do filho dele. E Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, porque somos todos irmãos e cristãos. Essa expressão é do aramaico, dialeto de Jesus, e significa: vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor, um dia ele vai voltar para o juízo final, o fim da história, a parousia. Aqueles que permanecem na iniquidade sem se arrepender irão para o inferno, o fogo que não se apaga, o distanciamento eterno de Deus. Aqueles que se reconhecem humildes, que reconhecem as suas iniquidades e pedem perdão, irão para o céu. Viverão como anjos, espíritos, corpos glorificados. Esses corpos nossos serão glorificados. Algo inefável, inenarrável em nossa dimensão. Nesse mundo provisório,
desse mundo passageiro. Não dá para definir. O apóstolo São Paulo disse: o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Senhor, perdão pelos meus pecados, pecados do pensamento, dos atos, das omissões, das palavras. Nós somos vermes, somos pó, somos cinza, somos indignos servos. Temos que reconhecer isso aqui nesta terra. Somos filhos de Deus, mas nessa passagem provisória, somos pó. Um dia morreremos aqui e viraremos pó. E graças a Deus, Jesus voltará para nos ressuscitar e nos dar a vida eterna, se nos arrependermos das nossas transgressões. Shalom Adonai, expressão hebraica que significa a paz de Deus.